Não gravou aqui, não. Então, beleza. Essa explicaçãozinha inicial a gente perdeu. Não vai para a internet, mas se ficar salvo aqui no Teams, então vocês vão ter, tá? Muito complexo o exercício. É, esse aí tem alguma coisa de complexo, porque na hora que a gente vai tentando achando as temperaturas de equilíbrio, né? A gente acaba normalmente achando duas temperaturas que realmente são complexas, tá? Ou seja, tem uma fração real e uma imaginária, mas a gente e normalmente uma raiz negativa e uma raiz que atende a gente. Normalmente isso quando a gente tem essas equações, né, depende de temperatura quarta e coisas do tipo. Então, esse aí era complexo mesmo. Mas, basicamente, são. A dificuldade meio veio do formato que ele deu para a gente, da convecção, da radiação ficando um pouquinho diferente, está incluso aí no exercício, certo? Normalmente a gente acaba fazendo exercícios mais simples, principalmente nesse iníciozinho de semestre, etc. Que basicamente é o quê? Você dá um coeficiente de convecção constante, despreza a radiação, aí a expressão fica muito mais simples, né? Não fica esse trambolhão, etc. Para a gente poder calcular. Mas aí vamos dizer assim, é paciência e matemática, de diferença de um problema para outro. Conceitualmente, esse aqui fica mais correto, né, do que a gente fazer aproximações, certo? Embora o próprio coeficiente convectivo de radiação também sejam aproximações, esses comportamentos todos, certo? Então vamos dar continuidade para a gente, para as nossas aulinhas aqui em questão de matéria, para ver se a gente termina essa apresentação em algum momento. É mais longa, né? Então demora. Mas finalmente a gente chegou na parte aqui de aletas, né? O que a gente chama de superfícies estendidas. Certo? Superfícies estendidas. O que é isso? Na verdade, é basicamente. Se eu vir aqui, ó. Vamos clicar aqui. Virtual, vamos ver aqui. Ó. Dissipador de calor. Certo? Há muitos. O que são esses dissipadores de calor aqui, ó? A gente vê, né, nessas ofertas aí, às vezes a gente escuta alguma coisa, né? Eles são basicamente. Cheio das ofertas aqui. Eles são basicamente, né, geometrias, não, perfis que a gente faz normalmente metálicos, tá? Uma maior parte, né, em alumínio, igual a gente está vendo aqui, ó. E eles têm essa característica esquisita, né, de ter uma placa embaixo com várias, fala, assim, plaquinhas subindo aqui, tudo feito por função, tá? Vou ver outros aqui, outros formatos aqui. Aqui vendo como no formato de cooler, né? Eu queria só a figura. Então aqui, ó, estrutura parecida, só que nem tanto. Ó, tem aqui, ó, a gente tem embaixo, né? Associada a esses tubos aqui de cobre, né? A gente tem essa estruturinha aqui, também em material de alumínio, certo? E aqui também, ó, um monte de plaquinhas estão sendo colocadas, né, sobre a superfície, são plaquinhas individuais. Cada uma delas está, como é que fala, está sendo montadas ao redor dos tubos, certo? E para que isso? Basicamente para aumentar, né, a área que a gente vai ter de contato, né, entre o fluido e a superfície. Então a superfície está se estendendo em direção ao fluido para quê? Para que quando, né, no caso desse cooler aqui, é um como é que fala? Um CI, né, um microcontrolador lá, bonitinho, igual o microprocessador do computador, onde ele vai ter um monte de elementos. Meu Deus, quanta propaganda. A gente vai ter um monte de transistores fazendo, como é que fala, abrindo e fechando chave, fazendo um monte de contas, e isso vai acabar dissipando muita potência numa área muito pequenininha. E aí o que acontece? Se o, como é que fala?
se o equipamento eletrônico, né, não tem muita área para dissipar calor, a temperatura de equilíbrio para ele seria muito alta, autossuficiente, de repente, né, para esse equipamento, né, pegar fogo, né, literalmente, né, chega a temperatura em que os materiais têm energia de ativação suficiente para ocorrer uma reação de combustão com o oxigênio do ar. Então, o que acontece? Ao invés da gente deixar, né, que o CI, né, troca calor com o ar direto, a gente usa alguns intermediários entre ele e o ar, justamente para quê? Reduzir a temperatura interna dele. Não deixar que ele permitir que ele consiga, com essa área emprestada, né, trocar mais calor. Além disso, a gente tem esse artifício aqui, ó, de colocar um eletroventilador sobre ele para quê? Movimentar o ar, não deixar de ser só um coeficiente de convecção natural, que é normalmente mais baixo, né, para ser um escoamento forçado e o H fica maior para a gente. Tá? Essa é basicamente a ideia. Deixa eu fechar essa página aqui porque ela está dando os nervos. Certo? E o que a gente vai estudar vai ser justamente o comportamento, né, dessas superfícies conforme elas vão avançando, né, em direção ao meio e fatalmente, né, elas vão estar recebendo uma taxa de transferência de calor por condução da base delas, certo? E dessa, como é que fala? Uma vez que elas receberem uma taxa de transferência de calor por condução na base, calor vai ser conduzido, né, da base para a ponta dela, e o que ocorre é que na lateral dela a gente vai ter uma transferência de calor por convecção. Então fica diferente de uma transferência de calor numa parede plana, por exemplo, porque na parede plana a transferência de calor é de um lado para o outro só. Não tem ao redor dela. A gente não. Nem fala? A gente não modela que vai ter uma transferência de calor bidimensional, né, numa parede plana, etc. Não ainda, pelo menos. Então, no caso dessa aletazinha, a gente vai ter que fazer um novo balanço de energia para a gente ver que tipo de equação que a gente vai acabar obtendo para poder avaliar a perda de calor nela, como que o calor vai ser conduzido, como que as temperaturas vão se estabelecendo ao longo dela, tá? E a ideia é basicamente essa, né? Para as aletas ou superfícies estendidas, a gente vai ter basicamente um pedaço da parede que vai estar se projetando em direção ao meio, então a temperatura tem infinito qualquer, certo? A gente normalmente vai conhecer a temperatura na base dessa aleta, certo? E a gente vai sabendo o seguinte, olha, da base para a ponta vai ocorrer uma transferência de calor, certo? Essa transferência de calor é de condução, só que perpendicular a essa transferência de calor por condução, a gente vai ter uma transferência de calor por convecção, ou seja, na lateral da aleta, ou nas laterais, a gente vai ter uma transferência de calor por convecção. Certo? Então, para a gente estudar, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser adotar as seguintes hipóteses, né? Que a gente vai estar trabalhando em regime permanente, né? Que a condução vai ser unidirecional na direção de x. O que isso significa? Então, x está arbitrado para a gente indo da base para a ponta. Então, se a transferência de calor é apenas na direção de x, quer dizer que a aleta não vai ser grossa o suficiente para que exista uma diferença de temperatura grande o suficiente para que do meio dela para a superfície, seja da lateral esquerda ou da lateral superior, ou etc., a gente não vai ter gradiente de temperatura que é considerável. Tá? Então, uma transferência de calor vai ser basicamente base para a ponta e não do meiozinho dele, né, para as laterais. O que mais? Propriedades constantes. Então, se falar, olha, é de alumínio, então a condutividade dela vai ser dada para a gente, né, 237 Watt/metro-Kelvin, por exemplo. A radiação para a gente, nós vamos adotar ela como desprezível logo nesse início e vamos assumir que não existe geração de calor na aleta. E realmente não existe, tá? Não vai ter efeito Joule, normalmente são de materiais que não estão aí tendo nenhum tipo de processo de fissão ou fusão nuclear, não vai ter reação química de nenhum tipo dentro dele, então vai ser um material inerte que basicamente vai estar conduzindo, né, o calor, né, da base dele para as pontas dele e das pontas e das lateral e da ponta, a gente vai ter uma transferência de calor por convecção, né, para o meio. Tá? Então, como que começa? Pegando aqui esse pequeno elemento diferencial de comprimento aqui para a aleta, então ele vai ter um comprimentozinho aqui dx só, o resto a gente vai manter tudo igual. Então, o que nós vamos arbitrar? Olha, pelo lado esquerdo desse nosso corpinho,
a gente vai ter uma transferência de calor por condução, que vai ser uma taxa de condução X, certo? E está referindo tanto, né, a direção da transferência de calor, quanto também a posição. Porque um dx de espessura, né, ou de comprimento, depois para esse pequeno pedaço da letra, a gente vai ter uma outra taxa de transferência de calor por condução, que vai ser essa condução, né, x mais dx. Certo? Então, ela está indicando que esta taxa aqui e esta taxa aqui, elas podem ser iguais ou diferentes, certo? Por que iguais ou diferentes? Porque nas laterais aqui, a gente pode ter uma taxa de transferência de calor por convecção, certo? E essa taxa, para a gente, ela está com uma taxa diferencial, porque é só uma pequena quantidade de energia que vai ser transferida para essa lateral, porque eu não tenho toda a área para ser a taxa de transferência de calor por convecção. Eu tenho um elemento diferencial de área para convecção. Então, isso quer dizer que eu estou com uma taxa diferencial para convecção. Certo? Então, o que a gente vai fazer vai ser basicamente com essa modelagem aqui, aplicar ela sobre o nosso balanço de energia, ou a primeira lei da termodinâmica, para poder chegar na expressão para como que fica temperaturas, né? E daí determinar taxas de transferência de calor em qualquer ponto da letra. Então, basicamente, taxa de como que a energia varia em relação ao tempo, a taxa de energia que entra, a taxa de energia que sai, a taxa de energia que está sendo gerada. Então, a primeira coisa que a gente vai assumir é o seguinte, ó, como a gente impôs, né, que vai ser em regime permanente, essa variação de energia aqui no tempo ela vai ser zero, certo? E aqui no nosso pequeno elemento diferencial, que está lá no meiozinho da letra, em qualquer posição genérica qualquer, a gente vai ter uma taxa de transferência de calor que efetivamente vai ter entrando para ela, e essa taxa de transferência de calor por condução X, certo? E taxa saindo é o que não falta. A gente vai ter uma taxa de condução na posição dx, x mais dx, deixando, né, o nosso elemento diferencial, que é o nosso volume de controle para esse problema, certo? E além disso, a gente teria a taxa de transferência de calor por convecção também saindo, certo? Então eu tenho essas duas taxas, né? Uma de condução em x mais dx saindo, mais a taxa de convecção, né? O elemento diferencial dessa taxa de transferência de calor por convecção. E para a nossa letra não vai ter geração de energia, outra condição que a gente impôs para ela. Então, basicamente o que a gente teria seria zero, aqui, para o termo de energia variando no tempo, né? Zero para a energia gerada, e eu teria a energia que entra, que seria essa, a energia que sai, ou seja, essa energia que vai estar entrando aqui por condução nessa face esquerda é o que vai estar saindo na face direita e nas laterais. Então, o que a gente vai fazer? Brincar de novo, né, com o teorema com a expansão em série de Taylor. Porque o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, eu vou escrever novamente a taxa de transferência de calor que eu tenho nesse ponto aqui do corpo, certo? Em função dessa taxa que eu tenho na outra posição, mais o que mudou entre uma e outra, que é esse termo daqui. Então pega lá, né, o valor da função na posição A, mais derivada primeiro da função na posição x menos A, né, sobre o 1 fatorial. O x menos A elevado a 1 sobre 1 fatorial. Aí, aplicando aqui para a condução, a gente chegaria a uma expressão desse tipo, onde a taxa de transferência de calor que a gente vai ter na face direita, a face direita vai ser igual a da face esquerda, mais o que mudou entre uma face e outra. Certo? Então, o que eu vou fazer vai ser pegar a expressão anterior, que era essa daqui, ó, substituir o valor, a expressão que eu obtive com a expansão de série de Taylor, e na hora que a gente faz a substituição, a taxa de transferência de calor por condução da posição x vai cancelar, a gente ficar só com uma derivada da taxa de transferência de calor por condução, que é o termo da variação aqui, né, vezes no dx, etc., menos a taxa de transferência de calor por convecção. Tá? E aí, nesse caso, para a gente, abrindo na expressão aqui, para convecção primeiro, a gente ficaria em função do coeficiente convectivo, que a gente está assumindo que é um valor constante. A gente está também com uma área, que agora estou descrevendo com uma área de superfície, dei até cor para ela, tá? Essa área frontal, a área superior, a área posterior e a área inferior, certo? Essas outras áreas aqui, ó, direita e esquerda, elas vão ser áreas que estão para a condução, ou seja, o ar não entra em contato com ela, por quê?
ela está bem aqui no meio da aleta. Então, eu tenho, como é que fala, transferência de calor por condução. Não vai ter convecção, né? Por essa área aqui, a esquerda e a direita. Então, só essa área lateral aqui que vai trocar calor. E para a condução, a gente vai lá substituir a expressão para ela também. Então, quando a gente substitui, né, o da convecção e da condução, a gente fica uma expressão desse tipo aqui, onde já começa a aparecer para a gente, né, gradiente segundo a temperatura em relação a x. Então, provavelmente já vai envolver algum tipo de integral para a gente. Mas antes disso, vamos abrir aqui ó, essa área aqui para a gente poder descrever ela. Porque essa área aqui, como ela é a área lateral, vamos brincar aqui um pouquinho. Então, scream aqui. Vamos vir para cá. A gente poder fazer isso com mais calma, tá? Engraçado, ele me deixou assim. Pronto. Deixa eu poder dar um zoom mais livre aqui e poder pensar o seguinte. Como está sendo descrita essa área de superfície? Basicamente, né, com uma soma de 4 áreas. Aí vamos marcar aqui, ó. Essa área frontal aqui, ó, que ela teria uma altura W, uma espessura dx. Aí na face de trás seria a mesma área, então mais um W dx. Na face de cima, mais uma área que seria agora a largura, né, que seria um B, vezes o comprimento, que seria um dx, e embaixo a mesma coisa, certo? Se a gente for avaliar isso aqui, eu colocar em evidência, né, o termo do dx, eu vou ver que eu tenho W mais W, então pode formar um 2W, B mais B, então pode formar um 2B, certo? Vezes 2. Se a gente olha direitinho, 2W mais B, for marcando eles aqui, ó, a gente teria o seguinte, ó, um W aqui, certo? Outro W aqui, um B aqui, outro B aqui, certo? O que isso aqui está representando para a gente, né? 2W, né, mais 2B, representando o perímetro transversal, certo? Então esse P aqui é basicamente do perímetro, porque não vai importar para a gente se a letra é retangular, se ela é quadrada, se ela é circular, etc. O perímetro dela é que vai acabar descrevendo, né, essa área que ela vai ter para trocar calor, certo? O perímetro vai descrever a área? Sim, vai descrever depois que eu multiplicar ela pelo comprimento da letra, tá? No caso, por elemento diferencial, vai ser só um dx de comprimento. Mas basicamente para a gente entender, né, que vai ser para toda a letra, a gente vai estar em função do perímetro da área transversal dela. Tá? Aqui. Vamos voltar aqui para a nossa dedução. Fui lá só para fazer essa marcação mesmo de mostrar onde estava aparecendo o perímetro. Tá? Então, nossa área para a gente é basicamente o perímetro vezes o dx, e quando a gente substitui esse perímetro vezes dx na expressão da área, a gente chegar com uma expressão desse tipo aqui, ó, onde tem lá o termo da condução vezes dx, e o termo da convecção, onde eu tenho um dx também. Opa, se eu tenho um dx de um lado e um dx do outro, eu posso passar esse dx, né, dividindo esse termo aqui, ó, o outro lado da equação, a gente tem um zero. Quando a gente fizer isso, a gente ficar livre, né, de um dos dx, e aí a expressão fica mais simples para a gente poder pensar, né, que tipo de solução que a gente pode trabalhar para ela, certo? E aí o que acontece? Como as propriedades a gente está assumindo que elas vão ser constantes, e nesse caso a gente está assumindo que a área transversal da nossa letra também vai ser constante, vou pegar essa condutividade e essa área transversal, vou passar elas dividindo os dois lados da equação, certo? E quando eu fizer isso, a gente fica basicamente com esse termo aqui, ó, sem as constantes, então vai ficar só em função da derivada segunda da temperatura em relação a x, e a gente ficar também em função de um conjunto aqui de 4 constantes, né? Coeficiente de convecção, perímetro, condutividade e área transversal, que vão estar multiplicando para a gente a temperatura, né, que seria a temperatura na superfície da aleta,
menos um valor dx, menos o valor da temperatura do meio, que é o T infinito, certo? Então aqui, ó, são funções, só a temperatura aqui, ó, certo? Elas vão ser funções basicamente do termo de x. Das constantes aqui elas não vão ser. Então o que acontece? Para a gente resolver essa equação diferencial, tá meio esquisitinha, porque eu tenho a função aqui de um lado, se eu passar para o outro, eu vou ter que pensar em algum tipo de função, né, que vai ter uma solução para esse tipo de coisa. E é mais fácil a gente fazer uma troca de variáveis aqui, certo? Ao invés de trabalhar com temperatura, a gente vai trabalhar justamente o que a gente chama de temperatura em excesso, certo? Que é essa funçãozinha aqui, ó. A nossa temperatura em excesso, esse θ, vai ser basicamente a temperatura menos T infinito, certo? Deixa eu pegar aqui para a gente poder brincar. Nova, né? Não vamos atrapalhar nosso probleminha, demorou para fazer. Então deixa ele ali salvo. Tchau, problema. Deixa você também. Save. Layout. Margem estreita. Inserir equação. Vamos lá. A gente tem aqui, ó. Temos uma derivada segunda da temperatura em relação a x, né? Menos lá uma constante, que é o H perímetro dividido por condutividade e área. H perímetro dividido, né, pela condutividade e a área transversal. Vou colocar só como área, tá? Aqui depois não vai. É só constantezinho. Dá um zoomzinho para poder ajudar a gente. A gente vai ter aqui a T menos T infinito. Certo? Estaria aqui, ó, a nossa expressão. E a gente vai fazer uma troca, né? A gente vai pegar a temperatura em qualquer posição para a gente, menos a temperatura T infinito, e vamos trocar isso aqui, ó, pelo θ. Então, θ está aqui, beleza. Certo? O θ, que é essa nossa temperatura em excesso, ela vai ser uma função de x, da mesma forma que a temperatura é, essa aqui é a temperatura ao longo da letra, e a gente vai fazer uma troca de variáveis, tá? Ao mesmo tempo, eu vou pegar essa grande constante aqui, ó, tem 4 constantes, e vou me ajudar chamando ela de m ao quadrado. Certo? O motivo do quadrado a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Certo? Aí a nossa expressão ficaria como? Você vem para cá. Certo? Aqui eu já tenho θ fácil. Eu vou simplesmente trocar aqui, ó, por θ. Expressão. Certo? Esse termo aqui para a gente já é o m ao quadrado. E aqui, ó, tem uma temperatura, né, para ser derivada. Para poder fazer aparecer t menos t infinito, o que eu vou fazer é dentro da derivada, tá? Eu vou subtrair por t infinito e vou somar t infinito para ela. Subtrair. Eita. Me ajuda aí, computador. E somei. E aí, subtrair, somei dentro da minha derivada, né, uma constante, então não alterei nada. Certo? Mas olha o que eu fiz aparecer aqui, ó. Vamos separar aqui, né? Propriedade lá de derivados, né? Eu posso pegar esse termo aqui, ó, e quebrar ele em dois, assim, ó.
constante. Um assim e o outro assim. Certo? E o que acontece? Nesse termo daqui, ó, basicamente o que a gente vai ter vai ser a derivada segunda, né, da uma derivada em função do θ. E nesse outro termo daqui, eu tenho uma derivada segunda, né, de uma constante. Se a derivada primeira já seria zero, né, a derivada de zero vai se continuar com zero. Opa, tem um áudio vazando aí. Ah, Igor, chegou um pouquinho atrasado. Depois a gente tira mais dúvidas nisso aí, tá? Ah, não, chegou depois do comentário, Matheus. Namorar. Aqui. Como é que faz isso aqui, gente? Tem um áudio vazando para mim aqui, vou ver se eu consigo. Configurações. Depois eu lembro. Deixa eu voltar aqui. Depois eu lembro. Só baixar o áudio. Depois eu volto. Então, o que vai estar acontecendo, né? Uma vez que eu consigo pegar essa expressão em função dessas duas constantezinhas aqui, dessa constante m quadrado, né? Escrever a expressão de maneira mais simples do θ, fazer ela ficar nesse formato daqui, ó, derivada segunda de θ em relação a x, menos, né? O m ao quadrado que multiplica θ. Acho que eu coloquei menos ou mais ali. Eu deixei o menos aqui. É uma expressão para a gente, ela fica bem simples. Ou no formato, né, muito mais bonitinho aos olhos. Onde agora, se a gente começar a tentar isolar, né, eu passo o θ para um lado, passo o menos m quadrado, θ para um lado, passo o dx, aí volto com o θ só dividindo, aí começa a fazer as integrações em relação a x e em relação a θ, a gente teria algumas funções, né, que poderiam atender para a gente. A que a gente vai assumir como solução vai ser essa função desse tipo aqui, ó, e elevada a mx ou então um e elevado a menos mx. E todas as duas dão solução para o nosso problema, certo? Vou mostrar aqui, ó. E é um dos motivos de trabalhar com m ao quadrado aqui por isso, tá? E chamar o θ, né, de uma constante seria uma constante de integração. Essa aqui, ó. É o e elevado a mx ou ele negativo, tá? Essas duas opções. Porque se a gente pega essa expressãozinha aqui, que a ideia mesmo é passar o θ, como é que fala? O menos m para cá, o θ e o θ para cá, né? Somando, depois eu passo o θ dividindo, dx para cá, passo a passo e vou integrando, né? Cada um deles. Mas só para mostrar aqui de outra maneira, se eu pego essa expressão aqui e começo a pensar essas derivadas aqui, o que a gente teria seria o seguinte, ó. Se eu pego no lugar do θ, substituo por essa expressão aqui, ó,
sempre e aqui idem. Tem que ser igual a zero, né? Não pode faltar o zero depois, não. Aí o que acontece? Se eu chego e derivo essa expressãozinha aqui, que é basicamente isso aqui, ó. Na hora que eu fazer a derivada desse e elevado a mx, né? A derivada primeira, na hora que eu for derivar isso, deixa eu melhorar aqui pra gente. Vou deixar aqui, ó, só pra gente calcular a derivada primeira em separado, tá? Depois a gente faz a derivada segunda. Aqui a derivada primeira, e aí vamos derivar a primeira, a primeira, tá? Quando eu pego e elevado a x e derivo ela em relação a x, ou e elevado a mx derivo ela em relação a x, esse m que está aqui desce, certo? E o resto mantém, né? O exponencial não vai modificar. Então seria o termo da derivada primeiro. Então, x aqui, essa seria a derivada primeira, e depois, quando eu for realizar a derivada segunda, eu vou derivar de novo esse, agora, m é elevado a mx. Como a única função, a única variável que é o x em relação a x mesmo, quando eu derivar, a minha expressão vai ficar o m que desce também, então vai ficar m ao quadrado, vezes e elevado a mx. Quando eu pego esse termo e subtraio de um termo que é idêntico, vai dar zero. Então funciona, certo? Como solução para a expressão. Se eu tenho uma negativa, na hora de eu substituir, vai dar a mesma coisa, porque é só trocar o sinal aqui, ó. Vai ter um e elevado a mx, aqui um e elevado a mx também, né, que seriam os termos de θ, que a gente substituiu. Na hora que eu derivasse a primeira, ia ficar um negativo descendo aqui junto com m. Na hora que eu derivasse a segunda negativo com negativo, ia ficar positivo. Certo? E aí, ó, todo jeito, um acaba cancelando com o outro. Certo? Só colocar os menos aqui, os menos aqui, para poder cancelar. Não coloquei nos expoentes. Na hora que eu fui substituir. Certo? Então, esse tipo de função, né, função exponencial, seja ela positiva, seja ela negativa, vai atender para a gente como solução genérica, ou seja, vai servir para qualquer tipo, né, de aleta que esteja operando nessas condições aqui para a gente, de regime permanente, condução em direção apenas de x, propriedades constantes, né, área inclusive, radiação desprezível e sem geração de calor, a solução genérica para a gente vai ter esse formato aqui, a distribuição de temperaturas em excesso, ou seja, a temperatura dele menos T infinito, vai ser um termo C1, que é uma constante de integração, E elevado a mx, mais um C2, né, E elevado a menos mx. Então, as constantes de integração aqui estão vindo basicamente de fazer as integrais, né, sem os limites. Certo? C1 e C2 podem ser 0, pode ser 1, pode ser qualquer constante que a gente imagine. Certo? Desde que sejam constantes. E aí o que acontece? Normalmente, para a gente poder chegar na solução particular, a gente vai trabalhar as condições de contorno, mas uma vai ser dada sempre para a gente, que é a temperatura na base. Então a gente vai sempre ter uma temperatura na base igual a uma temperatura TB, certo? Ou seja, para a base a gente vai ter um θ de x igual a zero, que vai ser igual ao TB menos T infinito. Então isso vai ser para a gente o θB, certo? Na ponta da letra que a gente pode ter algumas condições diferentes. E cada um dessas possíveis condições diferentes de temperatura na ponta da letra vai acabar gerando uma equaçãozinha particular para a gente. Então, todo mundo se salvou até aqui? Aí, vou ver se eu termino rapidinho para poder te atender. A dedução em grandia, porém tudo certo. Você tá achando que é grande, né? Dá de você. Deixa pra lá. É, Aqui.
tem coisa muito Você pior. disponibiliza essa dedução? Deixa, me fala. Só molhando o pezinho na água ainda. Tá? Se a gente tiver o primeiro caso, que é um caso mais simples que a gente tem, por exemplo, uma letra que ela é muito longa, certo? E esse infinitamente longa para a gente pode ser 10 centímetros, 3 centímetros, certo? Ou 1 quilômetro, tanto faz. O que interessa para a gente é que o comprimento da letra vai ser tão grande que na ponta dela ela já conseguiu trocar todo o calor que ela tinha, então a temperatura foi caindo ao longo da letra, e na hora que chega na ponta já está com a mesma temperatura, né, do meio, temperatura ambiente. Então se como é que fala? Se a gente chega nessa condiçãozinha aqui, ó, que vai acontecer que na ponta da letra, né, a temperatura que a gente teria, ou a temperatura em excesso, que seria θ para x igual a L, que a gente vai chamar de θL, ela seria a temperatura na letra, que é a T infinito, né, a mesma do meio, menos T infinito, que vai dar zero para a gente. Então, se a gente pega a expressão nossa para distribuição de temperatura, que seria um C1 elevado a mx mais um C2 elevado a menos mx, e assumindo que o L é grande, quer dizer que no expoente a gente vai ter um produto, né, ml, que vai ser muito grande. Então eu estou representando aqui como número grande um valor de infinito, certo? Só para dizer que é grande, etc. E aí um vai ser positivo, o outro vai dar um negativo aqui, porque é menos ml. Tá? E o que vai acontecer? Esse termo daqui, ou expressão por θ, continua sendo igual a zero quando somar os dois. E o que acontece? Esse termo aqui de C1 vezes 1 é elevado a infinito é C1 vezes infinito, ou seja, ele levaria nessa temperatura aqui de θ, né, para um valor de infinito. Só que ela não é infinita, ela tem que dar zero. Certo? Então a gente assume aqui que o termo do C1 ele vai ser zero lá na formação dele, ou seja, durante as integrais para a gente poder chegar na equação de θ. Certo? E agora, esse outro termo aqui que eu teria o exponencial, como ele é elevado a menos o infinito, ou seja, ele iria para o denominador, certo? E eu teria uma constante sobre um número muito grande, então daria zero, certo? Então, só o termo do C1 vai virar zero e o termo do C2 ele vai tender, C2 é elevado a menos x vai tender para zero. Então, vamos manter ele aqui. Para outra condição de contorno para a gente, que seria, né, para x igual a zero, ou seja, a gente teria o θb, ou seja, t de b menos t infinito, a gente teria lá o próprio θb como condição de contorno para a gente, e isso vai ser igual ao valor do C2, né, e um e elevado a mx, que no caso vai ser um x igual a zero, então vai ser um e elevado a zero. O 1 e elevado a zero é 1, a gente vai ter que o termo do C2 vai ser igual ao próprio θb. Ou seja, substituindo na equação genérica nossa solução particular ficaria em função do θb e um e elevado a menos mx, certo? E se eu quiser sair de θ e chegar em temperatura, a única coisa que eu vou ter que fazer é somar a temperatura ambiente. Então eu achei que se eu quiser descobrir, né, qual que fica a temperatura em relação a x, pegaria a expressão lá do θ, né, e somaria o T infinito para ela. Certo? Isso porque o θ é a temperatura menos T infinito, então para sair de θ chegar em temperatura, chega aqui. É a mesma expressão. Tá? Só um dos termos de ordem. E ela vai estar representando justamente isso aqui, ó, a temperatura vai reduzindo exponencialmente, né, em função da posição x ao longo da letra, até que ela chega à própria temperatura do meio. Certo? Esse seria o primeiro caso, né, a gente chegou na distribuição de temperaturas para ele. Para a gente chegar na taxa de transferência de calor, o que a gente faz é simples. Poxa, na ponta da letra, na base da letra, eu vou ter uma certa quantidade de energia que vai estar entrando nela, e essa energia fatalmente vai ser a mesma energia que a letra vai acabar dissipando, né, por convecção. Aqui no exemplozinho mais bonitinho para a gente, né? Na base ela está recebendo toda a energia que entra na letra e ao longo de toda a superfície ela vai dissipando, né, por convecção. Então o que a gente vai ter é que a taxa de transferência de calor na letra, ao longo dela é a mesma, está sendo
entrando aqui na base por condução. Então, se é a mesma que vai ter na base por condução, o que a gente vai fazer vai ser igualar, né, a taxa de transferência de calor ao longo de toda a letra, vai ser a de condução que ela vai ter na posição x igual a zero, ou seja, na base. Então, entrou na base uma certa quantidade, essa mesma quantidade vai sair ao longo da letra, certo? E por que eu vou trabalhar desse jeito? Porque eu tenho uma expressão, né, para distribuição de temperatura na letra, que é válida para a posição x igual a zero. Então, eu vou igualar isso aqui a zero, o valor do x, né? E vou derivar em relação a x, nosso gradiente de temperatura. Então, o nosso dθ, né, ou dt dx para a gente, seria a temperatura na letra como θb é elevado a menos mx mais o t infinito. Certo? Dentro dessa expressão que a gente vai ter? Bom, o t infinito para a gente é uma constante. Quando a gente derivar ela, vai dar zero, então não faz diferença para a gente. Tem que focar nesse termo daqui, ó. É o θb é elevado a menos mx, certo? Quando eu derivar esse termo aqui, ó, o que a gente vai obter... Deixa eu deixar aqui, ó, para ficar mais fácil, tá? Dá um passinho a mais. Deixa eu me aproveitar disso aqui, que está muito preciso. Nossa taxa de transferência de calor. Opa. Só para dar umas passadas, que às vezes a pessoa não pega. Estou derivando, né? O θb. É elevado a menos mx. Certo? O termo está infinito, nem precisa ficar preocupado com ele. Tá? Porque ele vai zerar. Então, o que acontece? O termo para a gente seria o seguinte, ó, pegaria esse menos mx e passaria trocando ele para cá. Na derivada, Ctrl C, Ctrl V, ele ficaria aqui, basicamente, né? A gente teria menos m θb é elevado a menos mx. Só que como eu quero para um x igual a zero, eu vou ter um zero aqui nesse exponencial. Então, o termo do exponencial vai ficar 1, né? E vai ficar com menos m e o θb. É o que ele está mostrando aqui para a gente. Só uns passinhos a mais. Então, eu vou ter menos o θb, que multiplica o m, vezes o e elevado a zero, certo? E aí eu vou ter menos a condutividade e a área transversal aqui, multiplicando da expressão aqui da lei de Fourier, certo? O termo do mzinho, como é que fala? O quadrado dele é o h, perímetro sobre condutividade e área transversal. Então, na hora que eu pego só o m, eu tenho a raiz disso, certo? E aí o que acontece? Essa condutividade e essa área transversal, se eu entro com elas dentro da raiz, vai entrar com uma condutividade e uma área ao quadrado. Eu vou simplificar com essas condutividades e áreas aqui, e elas vão ficar todos os termos no numerador, certo? Dentro da raiz, certo? θb fica do lado de fora. E esse valor da taxa, né? A gente vai chamar ele de um M maiúsculo, porque ele vai aparecer para todas as outras letras, né? Quando a gente for calcular a taxa, tá? É só para a gente identificar que essa taxa de transferência de calor que a gente está encontrando, né, vai ter basicamente esse formato, e como esse formato vai repetir, a gente vai dar um valor de constante para ela aqui, tá? E concentrar ela ou formar a equação num mzão. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos para o segundo caso. O segundo caso a gente complica para a gente. Primeiro, a gente não vai saber qual que vai ser a taxa de transferência de calor em quantidade. Na ponta da lente a gente vai assumir, basicamente, a gente vai ter convecção. Então quer dizer que em x igual a L, em vez de ter uma temperatura definida, a gente vai ter uma taxa de transferência de calor por condução que vai ser igual a de condução. Ou seja, vou simplesmente pegar a minha expressão para condução na ponta da letra, que fala, e igualar ela à transferência de calor por convecção que a gente teria lá na ponta. Então eu teria aqui, ó,
uma derivada de θ em relação a x para x igual a L, né? Multiplicado por menos condutividade de área transversal, isso é igual ao coeficiente convectivo à área, né? E a temperatura da superfície na ponta da letra, que é um TL, né? Menos o T infinito, ou seja, vai formar para a gente um θL, temperatura em excesso lá para a ponta. Certo? Aí o que a gente fazer? Basicamente, pegar essa área transversal de uma com a área transversal da outra, né? Que é a mesma área da ponta, vai simplificar uma com a outra, passar menos a condutividade dividindo, e é isso aí. Eu vou ter uma expressão, né, para a derivada de θ em relação a x, né, para x igual a L, que vai ter esse formato, e eu vou utilizar isso nas minhas deduções para poder chegar em quê? No termo do C1, por exemplo, né, eu igualo na primeira derivada dela esse valor aqui e acho o termo do C1. Com θB eu vou lá, acho o termo do C2, não faremos isso, porque é uma dedução matemática, vamos dizer assim, desgastante, que só vai demorar 2 aulas e não vamos ficar focando nisso. Mas basicamente, depois a gente usar as duas condições de contorno, a gente vai chegar numa expressão desse tipo aqui, ó, certo? Onde está aparecendo para a gente, né, cossenos e senos hiperbólicos. Pessoa, como assim? A gente não era exponencial a função? Não era. Continua sendo, inclusive. Mas, porém, todavia, o que acontece? O que a gente entende como seno e cosseno hiperbólico nada mais é do que funções desse tipo aqui, ó, exponenciais. Tá? Vou deixar mais simples aqui para a gente. C. Um seno hiperbólico de um valor x qualquer para a gente é um e elevado a menos x menos um e elevado a menos x, né? Dividido por 2. Então, o que ele faz é, depois que ele vai substituindo e vai chegando em um monte de e elevado a mx para lá, e elevado a menos mx para cá, ele vai juntando os termos todos para poder formar seno e cosseno. É a parte da dedução matemática, né, que mais dá trabalho. E simplesmente chegar na expressão e substituir os valores é ok, mas depois de se juntando cada um dos senos e cossenos hiperbólicos, né, para a gente poder chegar nas mesmas expressões, é a parte que realmente dá trabalho para a gente. Então, é elevado a x, assim. E no caso, cosseno. E no caso, a gente vai ver também, né, tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica é basicamente o seno hiperbólico, né, dividido pelo cosseno hiperbólico. Então seria uma coisa assim, ó. Pega o seno, divide pelo cosseno. Certo? Simplifica só o termo do 2, né? A gente fica uma expressão desse tipo aqui. Certo? Só definindo aqui quem que é cosseno, quem que é seno hiperbólico, vocês não lembram lá dos cálculos 1 da vida. Está aqui pra gente, certo? Eles acabam, como é que fala? São funções exponenciais, elas ganham a denominação de seno e cosseno em função do comportamento. A gente chega, por exemplo, deriva um seno, a gente chega na função cosseno. A gente pega o cosseno, deriva ele, a gente chega na função menos seno, do mesmo jeito. Se a gente pega um sobre o outro, a gente acaba chegando nessa tangente hiperbólica, por aí vai. Tá? Mais em função do comportamento matemático dela. E esses termos vão aparecendo para a gente. A gente vai ter um cosseno hiperbólico de valor m, L menos x, né? Seno hiperbólico, também mesmo valor, etc.
para a gente poder descrever, né, como que ficaria a distribuição de temperaturas. E a distribuição de temperaturas é basicamente isso aqui, ó. Ela sairia de uma temperatura da base, que estaria maior que a temperatura do meio, por exemplo, certo? E conforme a gente vai saindo da base, vai adiantando, né, vai tendo energia sendo transferida por convecção, e a temperatura ao longo da barra vai decaindo, né, de acordo com esses exponenciais que a gente vai tendo aqui. E na hora que chega lá na ponta, ele vai estar uma temperatura um pouco diferente da temperatura T infinito, seria um θL que a gente não conhece, certo? Mas na ponta a gente teria uma transferência de calor por convecção aqui, certo? E aí, para avaliar a taxa de transferência de calor, a gente faria o mesmo processo aqui para uma letra infinitamente longa. Pegaria, né, para a base, né, calcularia quem que é menos K, a área transversal, e o dt dx para a gente igualava o x igual a zero. É a mesma coisa aqui, ó, certo? A gente tem as funções aqui onde, notem que o θb e essa parte do denominador, eles não dependem de nada em relação a x. Então, praticamente se mantém. Então, quem depende de x é quem? Esses termos aqui do cosseno hiperbólico, o termo aqui do seno hiperbólico. Então, no que deriva o cosseno hiperbólico, a gente vai obter um menos seno, como tem um sinal de menos aqui, fica positivo. E aqui, quando a gente derivar o cosseno, a gente obter o seno, a gente obter um cosseno hiperbólico, certo? E fica nesse formato aqui a nossa expressãozinha, tá? A gente vai ter seno hiperbólico mais isso aqui, cosseno hiperbólico. A gente acha lá a nossa taxa de transferência de calor, onde, notem, aparecia um termo emissão. Esse emissão é a própria taxa de transferência de calor, caso a gente tivesse uma letra infinita, certo? Ou seja, ele chega numa expressão para a gente, onde a gente teria como taxa de transferência de calor para uma letra onde tem convecção na ponta, como sendo a taxa de transferência de calor para uma letra infinita, que está sendo multiplicado, né, por essa fração aqui, atualmente menor que a unidade, tá? Ou seja, ele vai dizer que nem toda aquela energia de uma letra, a letra infinita, né, vai acabar sendo transferida para a gente, certo? Terceiro e quarto caso, basicamente muda só a condição de contorno. Para a ponta da letra, no caso de uma ponta diabática, a gente vai ter aqui, em vez de ter uma convecção, né, igual a gente teve aqui na expressão, a gente vai ter uma transferência de calor que vai ser igual a zero. Ou seja, se eu pego a convecção igual a zero, por exemplo, alguém chegou e colocou um material isolante na ponta ali daquela letra, aí o que vai acontecer é que eu vou ter uma expressão mais simples, né, para poder substituir a expressão do dt dx, simplesmente igualar a zero, e vai permitir, né, que um das constantes de integração seja zerado, no caso o termo do C1, e aí em função de a gente ter um θb para poder calcular o termo do C2, a gente chega numa expressão menorzinha, né, para a nossa questão de temperatura, né, mas ainda fica, né, em função basicamente do termo do cosseno, mas o termo do seno acaba cancelando, e acaba que a expressão fica um pouco mais simples, mas ela vai descrever essa redução aqui, ó. Na ponta da letra a gente vai ter um θL, só que não vai ter contusflexão aqui mais, certo? Alguma coisa, né, tá bloqueando a energia para ela não sair por convecção na ponta. Então pode ser um material desolante ou ainda seria um segundo exemplo para a gente, caso a gente esteja, né, com uma superfície se estendendo, né, para o meio, só que ela encontra uma outra parede que vai estar a mesma temperatura, certo? Também vai estar um θb, o que vai acontecer é que essa barra que vai se estendendo, né, para o ambiente vai receber calor dessa superfície aqui e dessa outra superfície aqui que também vai estar uma temperatura Tb. Quando isso acontecer, a gente vai ter uma distribuição de temperatura que ela vai ser mais ou menos, né, vai decaindo exponencialmente daqui para cá e daqui para cá, só que como é um comportamento análogo de um lado para cá, de lá para cá, a gente vai ter uma distribuição de temperatura que ela é simétrica. Se ela é simétrica, quer dizer que aqui no centro da letra a gente vai ter a mesma temperatura tanto à direita quanto à esquerda. Se é a mesma temperatura direita e esquerda, quer dizer que basicamente o nosso dt dx, para essa posição x igual a L aqui, por exemplo, ela vai ser zero. E nessa condição para a gente não teria transferência de calor, né, nesse meio da letra. Então a gente poderia, né, utilizar esse tipo de problema aqui, ó, como se a gente tivesse uma letra com uma ponta diabática. Ou na verdade, não uma, né, mas duas. Uma daqui até aqui e uma outra daqui até aqui. Certo?
Então, a distribuição de temperatura para ela seria isso daqui. Se a gente toma, né, a taxa de transferência de calor para x igual a zero, em qualquer uma das pontas aqui vai dar a mesma coisa para a gente. Então, derivando a expressão, cosseno vai virar um menos seno, com esse menos daqui vira um seno, bonitinho, então acaba virando uma tangente hiperbólica do ml, né, do mzinho L. E no último caso, para a gente teria basicamente agora uma temperatura ΔL conhecida na ponta da letra, e essa temperatura ela é diferente do T infinito. Tá? E aí o que vai acontecer? Se a gente tem a temperatura conhecida, aí a gente vai ter o seguinte, opa, substituindo lá nos termos, né, usando ΔL e usando ΔB, a gente vai pegar uma expressão basicamente em função dos senos hiperbólicos, né, do ΔL e do ΔB. E se a gente pega, faz uma derivada para poder achar a taxa de transferência de calor, para x igual a zero, a gente chegaria, né, uma expressão desse tipo aqui, está multiplicando o valor do mzão, perdão, né, e em função da razão entre o ΔL e o ΔB. Tá? 4 resumo para a gente. É o mesmo, por exemplo, que, né, em aulas, nas aulas presenciais, onde fazer prova, eu dava para os alunos como formulário. Tá? O que é ter? Para cada uma das possíveis condições de contorno, a gente ia ter lá uma distribuição de temperaturas e a gente utilizava elas, né, para poder chegar em qual que seria a taxa, qual que seria uma temperatura em um determinado ponto, etc. E basicamente assim que acaba funcionando os problemas de aleta. Vamos começar com um probleminha bem simples. Vamos nem fazer essa aqui primeiro. Né? Fazer um probleminha... Professor, Deixa eu pegar ele aqui. esses Semestres casos de anteriores, cada tá? letra, Aulas... ô professor, Pandemia, primeiro semestre, material postado no Canvas. Transferência de calor, exemplo da primeira letra. Certo? O exemplo é muito simples, tá? A gente tem lá uma xícarazinha de chá, bem bonitinha, tá? Uma colherzinha, não sei o que, e a gente faz o seguinte, olha, tem um chá, que ele está sendo considerado uma infusão aqui, que está a 60 graus Celsius, a gente coloca uma colher lá e a colher vai recebendo o calor do chá, etc. E fala para a gente o seguinte, olha, supondo, né, que a temperatura na haste da colher esteja a mesma temperatura da infusão na superfície da mesma, no caso, a superfície da mesma seria da colher, tá? Verifique que a haste da colher pode ser considerada. Verifique se a haste da colher pode ser considerada uma letra infinita. Então, qual que seriam as informações para a gente? Ó? Ele chega, mergulha a colher aqui na xícara, né? O que vai acontecer aqui? Na superfície do fluido, né? Em contato aqui com a colher. Desenho. Selecionar, novo, não salvar. Fazer bem tosco aqui, só para a gente agilizar com isso. Então tem lá a xícarazinha com o fluido, que é o chá, né, que vai estar quente. Então tá ele aqui. E a gente vai ter a colher lá. Colher, vamos colocar em outra cor, ver se ela é pretinha. E ela tá vindo aqui pra gente, pá. Certo? A parte mais bojuda dela, né, vai ficar aqui para dentro, que é a parte curva. Aqui a gente vai ter basicamente a haste dela, que vai estar em contato com o chá. Ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, aqui a minha temperatura vai ser a mesma temperatura do chá, então 60 graus. É isso basicamente que ele está dizendo. E aí ele quer que a gente avalie, né, se essa restante aqui do comprimento da letra, a gente vai chamar ele de L qualquer, certo? Se ele vai ter um comportamento de uma letra infinita. Então, o que a gente vai ter? Basicamente, a temperatura ambiente, né, como condições para a gente resolver, vai ser de 20 graus. O coeficiente convectivo com ar vai ser de 20 watts por metro quadrado Kelvin também. O comprimento da haste em contato com o ar vai ser de 10 centímetros, certo? Ou seja, o que fica para fora do chá vai ter 10 centímetros, a parte aqui de dentro vai ser um comprimento a mais, mas
não interessa, vai ser só aqueles 10 centímetros. O material da haste vai ser considerado como sendo de aço inox, está só coloridinho aqui de amarelo, por exemplo, certo? E a área transversal da haste a gente vai considerar como sendo retangular, certo? Com apenas 1 centímetro de largura e 2 milímetros de espessura, ou seja, está sendo representada aqui, ó. A espessura vai ter 2 milímetros, a largura vai ter 1 centímetro e um comprimento aqui de 10 centímetros para a letra. E aí, para a gente resolver ela, né, ver se ela tem um comportamento de aleta infinita, a gente viria aqui numa tabelinha dessa e ó, aleta infinita, né, a distribuição de temperatura vai ser θ x, né, que vai ser igual a um θb menos E elevado a mx, e a taxa de transferência de calor vai ser um mzinho, certo? Que vai ter essa função aqui, ó, θb, raiz do H, perímetro, condutividade e área transversal. Beleza. Voltando lá no nosso problema. Então, o que vai acontecer? Eu primeiro vou calcular as minhas constantes para ficar mais fácil resolver o problema. O θb, por exemplo, é a temperatura da base da aleta menos T infinito. Então, vai ser o 60 menos 20, vai dar 40 graus. O perímetro é o perímetro da área transversal. Então, eu vou pegar uma espessura, duas espessuras, uma largura, duas larguras. Então, vai ser duas espessuras mais largura, certo? Ou 2 que multiplica a espessura mais a largura. E na hora que eu pegar isso, vou pegar os 2 milímetros de espessura mais os 10 milímetros da largura, ou 1 centímetro, se vocês preferirem, tá? Então, a gente vai ter 12 milímetros vezes 2, vai dar 24 milímetros, que passando para metro vai dar 0,024 metros. Certo? Você vai dar esse 0,024, a gente já tem o perímetro calculado. A área transversal, ela vai ser a espessura, né, vezes a largura da letra. Então, vai ser a base, como é que fala? Vai ser a base vezes a altura aqui da nossa área transversal. Vai ser os 2 milímetros vezes os 10 milímetros, que vai dar 20 milímetros quadrados. Passando isso para metro quadrado, a gente vai ter 2 vezes 10 a menos 5. Né? Porque de milímetro quadrado por metro quadrado, eu vou ter que dividir por 10 a sexta e eu tenho um zerozinho aqui a mais. Então, fica 2 vezes 10 a quinta. E agora eu entraria lá para as expressões. Né? O termo do mzinho para a gente é raiz do coeficiente convectivo, o perímetro pela condutividade e a área transversal. Isso vai ser para a gente os 20 watts por metro quadrado Kelvin, que vão multiplicar o perímetro com 0,024 metros, que a gente calculou, dividido pela condutividade, que é de 15 watts por metro Kelvin, vezes a área transversal, que é 2 vezes 10 a menos 5, né, metros quadrados. Tirando a raiz dessa continha toda aqui, a gente chegar numa expressão para o mzinho, que vai ser de 40, aproximadamente, tá? Metro elevado a menos 1, certo? E o valor do mzão para a gente, a título de cálculo, seria para a gente o seguinte, né? O θb, que é os 40 graus Celsius, né? 60 menos 20, que a gente calculou, que vai multiplicar, né, a raiz do H, perímetro, condutividade e área transversal. Cada um das constantes estão aqui. Faço a conta, a gente vai achar 0,48 watt. Esse 0,048 watt é o valor da emissão. Se a letra tiver o comportamento de uma letra infinita, né, ela teria essa taxa de transferência de calor aqui, certo? E no caso, se ela tiver um comportamento de aleta infinita, o que vai acontecer é que ela vai obedecer essa expressão. Então, para as condições da aleta, olha o que vai acontecer. A gente vai ter lá o θb, que vai ser 40 graus Celsius, certo? O E elevado a menos mx, então o menos m para a gente vai ser os 40 metro a menos 1, que a gente calculou aqui, vezes, né, o comprimento da letra, que são 10 centímetros, então 0,1 metro. A gente faz essa conta aqui, o que a gente vai achar vai ser um valor, né, que dá de 0,73 graus Celsius, certo? E aí o que acontece? Se a gente pega esse 0,73, né, que seria o nosso θL, e for avaliar, basicamente ele está muito próximo de zero. Né? Para uma letra infinita, na ponta dela, ela teria que ter o próprio θL.
certo? Então, seria o próprio T infinito. Então, teria T infinito menos T infinito, que daria zero. Aqui para a gente está dando praticamente zero, né? Está dando 0,73 graus, aproximadamente, como diferença de temperatura. Então, como está muito próximo, a gente pode estimar, né, o comportamento dele para um comportamento de aleta infinita. Ou seja, a taxa de transferência de calor, a gente pode considerar ela como se ele, aquele 0,48 que a gente teria, certo? Se desse uma temperatura maior, 3 graus, 4 graus, a gente descartaria, certo? Porque na ponta dela já teria uma transferência de calor muito elevada, certo? Porque aqui, ó, com uma diferença de temperatura pequenininha dessa aqui e uma área pequenininha para a ponta dela, troca calor, ela praticamente já está com uma letra infinita. Mas alguns milímetros e tenderia lá mais para zero, certo? Essa que basicamente é a ideia, a gente utilizar esse tipo de comportamento. Alguma dúvida aqui, gente? Cada caso das aletas é com base experimental também? Sim. A gente vai ter, inclusive, no laboratório, né, um experimento para a gente avaliar o comportamento das aletas. Certo? Então, por hoje, em aletas, a gente fica aqui, só porque faltam 6 minutos, não dá tempo de fazer um outro exercício, embora já esteja tudo pronto, né, para o resto do semestre. Mas quero tirar dúvida aqui do Igor. Você não está conseguindo a 3B, Igor? Vamos ver aqui. 3B. Só porque não vai dar mais tempo, né? Ficar fazendo outras. Em vez de fazer corrida, é melhor tirar a dúvida do Igor. Ele está pedindo aqui, ó. Eu respondi essa 3B. O que acontece? Para fazer o cálculo dela, como você tem a distribuição de temperaturas, né, e é um material sólido, você vai utilizar a equação do Fourier, né, para poder fazer o cálculo da taxa. Então você pega menos a condutividade, a área transversal, né, sem o L, já que ele não deu o comprimento, né, então vai ficar a taxa dividido por L. Aí, aí o que vai acontecer? Você vai derivar essa temperatura aqui, que não deveria estar em X, deveria ser em R, tá? Desculpa aí, maus vacilos. Mas pegaria lá a taxa em R, né? E derivava ela em R. E quando a gente derivasse, ia chegar lá no valor que é multiplicado pela área transversal e a condutividade, e chegar lá num determinado valor. Esse de 43.500 e qualquer coisa watts por metro, certo? E aí, a gente vai olhar o sinal. Como o sinal que a gente obter é positivo, quer dizer que ele está na mesma direção da coordenada radial. Se está na mesma direção da coordenada radial, quer dizer que ela vai ser para fora, porque a coordenada radial aponta sempre, né, do centro da geometria para fora. Tá, Igor? Meu Deus, sinal ao contrário. Talvez você tenha esquecido algum detalhe, viu, Igor? Porque aqui, ó, na distribuição de temperaturas, você chegou na mesma distribuição, olha aqui, ó. Ela é menos 62 e ela é menos 220 aqui nesses dois termos. Como é por condução, é menos a multiplicação que a gente faz para a taxa, é menos a condutividade vezes a área transversal. Então, quando eu derivar, o sinal não vai modificar do dTdr. Então, eu vou ter menos com menos, vai ficar positivo. Então, a taxa vai ficar positiva. Então, quer dizer que a energia vai estar saindo para fora. Então, talvez algum detalhezinho aí na matemática. Esqueci um sinalzinho, alguma coisa assim. Beleza? Então tá bom. Algo que a gente continua fazendo, a gente já vai fazer o exercício que está efetivamente aqui no slide, tá? O primeiro é mais para poder esquentar, assim, mais para relaxar, porque a dedução matemática dessa aula aqui, ela seria, como é que fala? Ia ocupar para a gente umas 2 semanas, se a gente ficasse tentando pegar uma, outra equação, etc. Então a gente já faz só para a primeira e as outras vão, vai dar isso aqui, certo? Fica inclusive o desafio para poder provar. A gente em pós-graduação que fica aí um tempão deduzindo a equação para poder chegar só nessa tabelinha aqui.
certo? E aí a gente já vai fazer esse probleminha aqui, que já é um problema de aleta simétrica. Ou distribuição de temperatura simétrica, né? Que é o caso que vai dar pra gente a aleta diabática. E mais alguns outros, tá? Certo? Parar as gravações.